Três cabeças e muito equilibradas. Ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas. Escuta esse samba que eu vou te cantar. Eu não sei porque tenho que ser a tua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baixe. Meu bem, amor, assim quero longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Mulheres em Pauta. Olá, assinante, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Em Pauta, a sua revista eletrônica semanal na cidade de Anápolis. Esta semana, com o grupo Mulheres em Pauta. Desde segunda-feira, a gente fez aí uma análise das mulheres na política. Ontem, a gente fez aí uma análise do governo, né, dessa eleição do segundo turno, desejando aí que o governo seja exitoso, pensando na melhoria aí para a nossa economia, melhoria para todos nós queremos um Brasil melhor. E na pauta de hoje, nessa terceira edição desta semana, a gente vai falar sobre uma pauta que realmente chamou muita atenção. Eu nunca tinha vivenciado algo tão forte quanto a existência de tantas notícias falsas que foram até com o nome, né, norte-americano, né? Fake news. Como é que ela deu tom para essa eleição? Quando a gente trabalha na televisão, a gente não tem um contato direto com o telespectador, mas no rádio, a gente tem um contato direto com o ouvinte. E eu nunca vi tantas pessoas desnorteadas. Blenda, essa notícia procede. Blenda, socorro. Porque, na verdade, nós não tínhamos um computador, não começava nem por computador, né? Há 5 anos atrás, nós não tínhamos essa ferramenta de rede social tão forte. Então, as pessoas não tinham como o veículo de comunicação de credibilidade a internet. De 5 anos para cá, você vê que o tempo passa muito rápido. Criou-se uma ferramenta de comunicação rápida e direta, que é o WhatsApp. Hoje, ele encaminha e as pessoas ligam, faz, enfim, todo tipo de comunicação através dessa rede social. Hoje as pessoas acreditam nas informações e foi nessa credibilidade que se criou na internet que fomentou ainda mais a criação, porque as pessoas ainda se propõem a ficar inventando notícia para desorientar as pessoas. Então, para tirar agora que as pessoas não podem acreditar em tudo que vem na internet, elas precisam ter como credibilidade, como fonte de credibilidade, meios de comunicação já consolidados, que são os jornais, os telejornais. Mas quem vai comentar comigo e com você sobre essa pauta dos fake news, tanto nas eleições quanto na fomentação da comunicação de uma forma geral, são as minhas amigas aqui do quadro. Doutora Edna Marleles, advogada, e Edna Mendes, gestora pública. Meninas, jogam para você. Já fiz a apresentação. O que mudou em apenas 5 anos, né? Foi tão rápido, a evolução, né, da tecnologia tem sido tão rápida que as pessoas não tinham esse costume de confiar ou dar credibilidade para uma notícia que vinha pela internet. Hoje já é o contrário. As pessoas acreditam em tudo e, na sua maioria, não é uma notícia verídica. E aí vem a famosa fake news. E interessante, né, que essa evolução, as pessoas não evoluem como a tecnologia e com isso vem esse estrago todo, né? Porque, o meu ponto de vista, é um estrago, né? Porque é uma ferramenta mal utilizada, né? O que a gente observamos no decorrer desse processo eleitoral ano passado, é que as pessoas estão mais preocupadas. Sabe aquela fofoca antiga que falava assim, olha, fulano me disse isso, mas eu vou contar só para você. É segredo, mas só para você. Só que hoje o WhatsApp é só para você e 1 milhão de pessoas, sabe? Só para você e milhões de pessoas. E aí você ouviu o que o fulano disse que o outro disse. Agora o fulano compartilhou, eu compartilhei porque eu conheço ela. Você conhece ela, mas você não conhece a notícia. Você conhece ela, mas você não leu a informação, né? Que muitas vezes não é notícia, é uma fofoca só. É um comentário absurdo, descabido. Assim, se você lesse, normalmente na primeira frase você já detecta que é uma mentira, que é o tal do fake news. Você já detecta. Seria bom ler só a primeira
frasezinha lá, que já daria, né? Na maioria dos casos. E outra coisa é o seguinte, a necessidade de estar ali constante, sabe? Tá online, né? Tá online. Mas um online que era melhor não estivesse. Porque, sabe, é melhor estar offline. Porque o estrago que o caboclo faz, ou a senhorinha faz, ou o jovenzinho faz lá com aquele dedinho de compartilha, eu acho que hoje em dia não existe nada pior do que o tal de compartilha. Não compartilha solidariedade, não compartilha informação, não compartilha respeito, não compartilha Informação de informação, fake news, né? mas o tal do não deve é compartilhado, né? Não deve, mas vai assim mesmo, porque o fulano achou, só que o fulano também não leu, porque o outro. Então é muito complicado. A gente tem alguns grupos, porque hoje nós não conseguimos estar na sociedade sem estar com o WhatsApp. Eu já descobri que é mentira. Você não consegue, porque ele é uma coisa assim, ele veio, mas veio mesmo, detonando tudo. Tanto que alguém aqui lembra de um tal de Orkut, alguma coisa nesse... Ninguém lembra disso, é só o WhatsApp. Hoje é tudo WhatsApp. Mas o que acontece é que ele interfere no almoço, no jantar, na minha vestimenta, na sua. Ele interfere no remédio, porque o povo hoje, quando ele não vai no Google, ele vai no WhatsApp e pergunta para os médicos do WhatsApp. Porque tem muitos, viu? Tem muitos profissionais da medicina no WhatsApp também, sabe? Que está receitando e está indicando. Médico, todo mundo é médico. Aliás, no WhatsApp todo mundo é tudo. Menos buscar se informar para poder ser mais, né, mais eficiente, com menos compartilhamento, com menos participação, mas com mais eficiência. Realmente é um horror, viu, gente? Eu tô assim, ó... Boquiaberta. Então, eu vejo assim, é uma ferramenta muito importante, principalmente nessa geração que estamos hoje, porque nos comunicamos facilmente, livre acesso a informações que antes não teríamos tão fácil, porém mal utilizadas. E quando encontramos esse grupo de pessoas que querem, na verdade, eu falo grupo de pessoas, analisando o ponto de vista nas nossas eleições que tivemos, essas enxurradas de informações, né, falsas, criaram até um programa, uma plataforma lá para verificar a veracidade, para não atrapalhar tanto o pleito eleitoral. Então, assim, quando tem esse grupo de pessoas mal intencionados, infelizmente a internet, com esses programas, com esses aplicativos, WhatsApp, Facebook, onde a gente pode ter acesso a informações, ela se tornou uma arma destrutiva, porque ela acaba com a carreira da pessoa, ela acaba com a própria pessoa e acaba com um governo. Então, assim, ela se tornou uma arma. E se não desenvolvermos um remédio, um antídoto eficiente, não só essas plataformas para verificar a veracidade, que, assim, não é na hora que a gente recebe a veracidade, porque antes de recebermos a veracidade, ela já foi espalhada por um contingente de pessoas que a gente não tem nem noção, né? E aí o mundo inteiro, né? E aí o que acontece? A pessoa, ela ficou prejudicada, aquela função que a pessoa iria desenvolver teve prejuízo e causou um grande prejuízo para as próprias pessoas mesmo. Então, assim, tem que desenvolver, tem que começar a estudar um mecanismo para coibir isso. Não tem como mais a gente viver sem esse WhatsApp. Porque a ferramenta que hoje substituiu o e-mail, substituiu ligação normal. A ligação normal que a gente não gasta o crédito SMS, da operadora. Então, assim, e aquela questão também que a gente enviava muito fax. Substituiu tudo, Fax? gente. Nossa, nem lembrava mais. Me lembrei que eu tinha esquecido. Então, assim, substituiu. Então, assim, eu digo pelo menos para minha área jurídica. Meu primeiro emprego, eu aprendi a passar fax. Então, vamos deixar o fax para lá, porque eu sou da geração do matricial. Então, vamos deixar para lá. Então, foi um avanço muito grande. Oh, assim, Jesus. por alguns motivos pessoais, um tempo eu fiquei sem o WhatsApp, porque, assim, é toda hora. E hoje em dia, você disse uma
importante, uma coisa muito importante, Edna. As pessoas querem consultas com o médico pelo WhatsApp. Advogado também. Advogado também. Mas é rapidinho, é só uma pergunta. Então, assim, e se você deixar isso, vai virar algo relaxado. E aí você responde e ele vai lá no Google ver se você tá certo. Isso, sem contar que a gente tem o Dr. Google, né? Que ele responde tudo. Então, muitas das coisas que está no Google também, é importante a gente ressaltar que não são verídicas. São essas pessoas mal intencionadas. Vamos colocar um vírusinho ali para a pessoa. E realmente as pessoas são influenciadas. Por quê? Porque elas não buscam a veracidade, elas não buscam se informar, acreditam em um conto do vigário. Acreditam o que é mais fácil, né? O que é mais prático, né? As pessoas querem isso, praticidade. E sem leitura. Sem leitura. Essa tecnologia avançada, esse mundo virtual, não substitui os livros. Isso. Não substitui os professores capacitados que estão ali para ensinar. Não substitui. E as pessoas querem cortar caminho e vão por esse caminho horrendo que virou isso. Mas assim, trazendo a questão desse ataque da fake news, é algo que a gente tem que se precaver, não compartilhar, ou seja, se eu me conscientizar, não sei se é verdade, não vou compartilhar, a gente vai diminuir. Agora, tudo que eu recebo eu vou compartilhar? Não existe isso. Tudo no celular, né? Tudo prático. Não pode isso. Então, eu tenho que primeiro me conscientizar. E conscientizar outras pessoas à minha volta. Trazendo informações aqui pra gente poder elencar esse bate-papo, agradecer você que tá chegando agora do Canal 14. Seja bem-vindo, bem-vinda, tá? Nós estamos aqui no programa Em Pauta com o grupo, né, com o quadro Mulheres em Pauta e falando sobre fake news, que acabou sendo um grande destaque nesses últimos 5 anos e que ganhou, assim, uma repercussão gigante no processo eleitoral que nós acabamos de vivenciar. Segundo, vamos trazer dados agora de fontes realmente seguras. Estadão, jornal tradicional nosso Brasil, é isso que a gente precisa, né? De fontes seguras. Olha, segundo o levantamento do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação da Universidade de São Paulo, a USP, cerca de 12 milhões de pessoas que compartilharam as fake news no Brasil em junho deste ano. 12 milhões de pessoas compartilharam notícias falsas só em junho. Vocês têm noção? É tenso. O levantamento monitorou 500 páginas digitais de conteúdo político falso e também distorcido. E indica que tais notícias têm potencial para alcançar grande parte da população brasileira e se considerado uma média de 200 seguidores por usuário. É a mesma coisa de ir lá na minha rede social pegar 200, o 200 da Edna, o 200 da Ednamara e 200 seguidores seus. Pensa. A influência da fake news sobre o voto é dada como certa, segundo especialistas, e que traz nesse artigo aqui no jornal Estadão. A probabilidade é de 1000% de notícias falsas permeando as campanhas de presidentes, governadores. E aconteceu também nos países da Argentina e também na Colômbia. Segundo ainda esse artigo, o principal impacto das fake news é tumultuar o processo eleitoral e para que as pessoas recebam notícias, as informações que são, na verdade, de interesse dessas que geram essas notícias negativas. E para dar um efeito, uma intensidade aí retorcida, na verdade, ele fala imprevisível. E é de fato isso, né? O que a gente não tem como mensurar um estrago de uma notícia falsa, da bendita fake news. E o que as pessoas que permearam no processo eleitoral, que traz nesse artigo do Estadão, é que a unidade básica para que todo mundo possa tomar uma decisão é o quê? A informação. E se você estiver mal informado, você vai tomar o quê? Maus decisões. Mas com certeza. Ser influenciado por essas decisões. Isso. Ou seja, você não decidiu nada, você foi influenciado e passou você foi induzido a crer naquilo. E passou a acreditar que aquilo é uma verdade. Tanto que é perigoso o processo. Você sabe que eu fico encabulada. Aconteceu no nosso grupo do programa Em Pauta, né? E você, isso aqui, né, firme, ela é exigente, 24 horas. As pessoas colocam ali, eles
não têm coragem de ler. Eles colocam ali que tem vagas de emprego, que aconteceu há poucos dias. Gente, é simplesmente um absurdo. A pessoa não precisava nem ler. Só de ela ver os números ou os salários que dizem que vai... Referente à vaga, referente àquela vaga, já serviria para ele ver que aquilo ali é falso, que não está correto. Que absurdo. E a outra coisa é o seguinte, Isso. eu tenho alguns probleminhas com alguns grupos aí, que eu não me importo de tê-los, tá? Não me importuno, não. Eu que importuno eles de fazerem. Porque vai lá nos grupos onde é bem mais restrito, com o número de pessoas, com o foco bem definido e tudo, e coloca lá as coisas. Eu sempre venho, vou lá, busco. Quando eu tenho alguma dúvida, eu estou longe de buscar uma informação, eu entro em contato com alguém. Me ajuda aí que eu estou precisando aqui, que eu não dou conta, né? Me ajuda aí. E eu venho e coloco. E quando você vai despertar a pessoa com informação de que aquilo está... Não procede? Não procede, que aquela informação não é correta, ela se acha no direito de se ofender. Ela se acha no direito de se ofender de estar dando uma informação inverídica, para não falar que está mentindo, né? O pior é isso, para não falar. No processo anterior aí ficou pior ainda, né? Porque teve uma pessoa que mandou, falei para ela, você sabe que isso é fake news e que é crime? Ah, por quê? Porque você tem outro candidato? Eu falei, não, porque eu tenho mais informação, que eu leio. Então, se você ler, você vai ver que é. E pronto. Virou uma outra problemática, né? Você porque não podia alertar as pessoas. Não podia de nada. Se você alertasse, as pessoas achavam que você estava defendendo alguém. né? E continua, porque agora o processo eleitoral passou, mas ainda continua. E é em todos os assuntos. Como não tem mais a política, agora estão arrumando vagas de emprego que eu queria. Trabalhar 6 horas e ganhar 27 mil por mês. É porque as fake news vieram antes. No processo eleitoral, as pessoas que não tinham que fazer. Foram efetivas, né? Foram efetivadas pelos nossos compartilhe, né? O botãozinho do compartilhe. E aí mudou o processo. Agora já não é eleitoral. Agora estão vindo. Por quê? Final de ano é o quê? As pessoas estão buscando o quê? Emprego. Vaga de emprego. Então, hoje você aí fica atento, porque eu tenho observado, eu particularmente, não é nenhum dado oficial nem estatístico, mas é que eu, a Edna, tenho observado que uma das maiores notícias que tem sido difundida no WhatsApp são vagas de emprego, porque sabe que é uma época que as pessoas vêm buscar esse espaço, porque se ele for um bom funcionário, né, ele vai ser efetivado. Mas com muito cuidado, a gente precisa tomar muito cuidado. Outra coisa que eu observei também, que tem tido algumas fakers em relação à questão religiosa. Também. Muito, sabe? Muito. É e isso é muito perigoso. Muito, né? Por quê? Porque chega lá na dona senhora, Dona Maria, ou no senhor, e ele não tem conhecimento, é uma pessoa simples. Mas aquela informação, para ele, é um choque tão grande que ele acredita piamente que ele precisa alertar os outros. Ele não sabe a maldade que fizeram, sabe? Atrás, né? Então pega ainda a crença, porque o brasileiro é muito disso. Ele é solidário, né? Com tudo isso, ele é muito solidário. Ele não perdeu essa afinidade com a dificuldade do próximo, e ele acredita mesmo que está sendo útil. E não entende que tem um grupo lá atrás que se beneficia disso para colocar a sociedade assim como gado para vacinar, né? Joga todos para um corredor para ir para o matadouro ou para vacina, enfim. É mais ou menos assim que eu vejo. Eu fico observando o seguinte, eu não sou especialista em direito digital, e assim, qualquer coisa que eu venha dizer, às vezes estou falando absurdos, né? Depois os colegas da área vão falar, o que essa advogada está falando? Mas eu vejo assim, o tanto que é crítico o ser humano, né? Porque, assim, é uma plataforma digital, gente, tão importante, né? Tão necessária, tão né? necessária na nossa vida hoje. A gente divulga os nossos programas, né? A gente chega até as pessoas através... Nós estamos com vocês, né, através desses canais. E outra coisa, recebemos, nos comunicamos, olha, incentivo. Olha, gostei através disso, não gostei disso, melhora nisso, uma Sim. sugestão de pauta. E as pessoas, ainda existem seres humanos com um DNA tão maldoso de pegar essa ferramenta e transformar nessa máquina mortífera. Começa na brincadeira e termina na maldade, porque eu falo máquina mortífera, mexeu com todos os setores da nossa vida. Ou seja, veio política, aí já
aquela enxurrada de informações falsas. Agora religioso, E aí era vem dos informações dois de lados, viu, emprego. gente? Era de um lado, do outro, tudo. era de tudo. Empregos, Também. aí sobre a personalidade da pessoa, porque divulgam também. Antes era algo restrito só para celebridades, não é verdade? Hoje não. Hoje é para todo mundo. Todo mundo é igual. Então assim, e aí o que acontece? O que eu vejo? Mais uma questão pro direito, para ter uma lei para resolver. Né? E aí, não é crime? É crime, sim, se torna um crime e mais um vai abarrotar o nosso judiciário, a delegacia, investigações, entendeu? Então, mais assim, serviço público, mais dinheiro nosso, meu, mais seu, dinheiro nosso usando para sem investigar esse cidadão que está por trás, essa organização de um que está celular, por né? trás, fazendo essa coisa tão suja, né? Vamos usar para o meio, para a utilidade, né? para o bem. Não, mas distorcem. Então, assim, quanto mais se moderniza, mais também tem que se criar leis para poder punir esse tipo de crime. Por que as pessoas não vão trabalhar com algo que vai engrandecer a eles e aos outros, né? Por que a gente sempre vai para o lado mais fácil e para o lado que vai prejudicar os outros? Porque viver do sucesso dos outros é melhor do que o seu próprio, porque o seu você tem que construir, tem uma história, né? Tem todo um processo, uma construção. E viver do sucesso dos outros é destruir alguém para você se sentir bem, porque você não é capaz, né? Olha o tanto Mas que você são sabe o que, ruim, que eu né? fico pensando? Nós víamos há uns anos atrás, há pouquíssimos anos atrás, no tal do Face, como é que chamava? Curte, até esqueci o nome. Tinha um negócio de, eu fui tomar isso, achei não sei o que dentro. Eu fui fazer aquilo. Gente, e o povo saía soltando, fala que absurdo. Se alguém vai pegar uma coisa lá e não vê um rato lá dentro de um refrigerante, não está vendo antes de virar aquele Sim, existem coisas absurdas, mas né? ele não entende que o concorrente já patrocinou aquilo. E nós achávamos que era coisa simples. Agora no WhatsApp, então, o negócio veio assim como uma tsunami, né? Edição de vídeos. A edição de vídeos, por exemplo, pega o nosso programa aqui, uma determinada fala, se foi comprometedora em algum sentido, principalmente quem é personalidade pública, né? Aí distorce, só coloca aquela falazinha. Então, assim, usa para o lado ruim. Infelizmente, para o lado ruim. O que a gente perdeu no processo eleitoral? Criaram-se fakes de um lado. A gente viu muito no segundo turno, né? Do lado A e do lado B. E o que aconteceu? Os próprios candidatos não tiveram nem tempo de pôr as suas próprias propostas, ficaram o tempo inteiro fazendo o quê? Respondendo, desmentindo. Então, vocês não percebem que isso prejudicou? Não, e incitou o ódio. Exato. Ou a intolerância de novo. Sim. E isso acontece não é só com eles, não, conosco também. Aí eu fico pensando assim, o que está por trás disso tudo, porque nós tínhamos tantos candidatos no primeiro turno, candidatos assim que poderiam estar aí concorrendo em pé de igualdade com os que vieram para o segundo turno, com muitas propostas que poderia ser opções também, né, e que não chegaram, porque lá atrás alguém decidiu que eles não poderiam ser vistos, porque quem não é visto não é lembrado, né? Isso é fato. E aí, enfim, chegou aonde chegou. Mas eu quero dizer o seguinte, que as nossas crianças, hoje ela tem 2 anos, não sabe ir ao banheiro ainda, está usando ainda a fraldinha descartável e tudo, e sabe baixar um aplicativo, sabe? E aí começa por aí. Falta essa vigilância dos pais, falta essa responsabilidade porque teve um tempo que era a televisão, né? Hoje é o celular. Mas até que ponto, né, isso? E eu acho que sai daí, porque aí a criança se envolve e se torna um adolescente que ele está tão assim indeciso em tudo, confuso em tudo, e é o que eu falei, começa na brincadeira e vira um crime. Começa numa brincadeira, numa irresponsabilidade de brincar, de achar que não é nada, e hoje se tornou um caso seríssimo, grave. E a gente já viu em alguns casos, em São Paulo, eu assisti há poucos dias, estava na casa da minha mãe, ela assistindo um programa lá que eu não gosto nem que ela assiste, mas, enfim, não adianta. Aí eu vendo lá sobre um crime ocorrido
por uma pessoa que resolveu falar algo que não aconteceu, mas o compartilha foi até chegar ao celular, porque agora não chega mais nos ouvidos, né? Chega ao celular de alguém que não deveria, porque não tem estrutura para. E aí a falta da informação, não buscar informação e foi lá e cometeu um crime por algo que não tinha acontecido, pura e simplesmente porque teve um fake news. Sabe? Triste, então né, é gente? muito. E a gente vê isso todos os dias. Aí o que acontece? Você pode fechar uma empresa que emprega muita gente porque alguém soltou algo irresponsavelmente sobre aquela empresa, sobre aquele profissional, sobre aquele estabelecimento comercial ou aquele estabelecimento médico hospitalar, sabe? Então, são inúmeras coisas que nós precisamos ter muito, mas é muito cuidado mesmo. Então vamos fazer o seguinte, a gente termina o programa hoje, a gente volta amanhã, e aí, já que a gente estendeu um pouquinho nessa pauta, eu quero trazer quais as questões de direitos, né? O que as pessoas podem ou não podem, né, fazer e qual é a orientação que deve ser feita na base legal, porque aí a gente pode conscientizar, dar dicas como as pessoas podem evitar as fake news e principalmente na questão da questão de direito, né? De questão de lei, para que as pessoas possam se prevenir. Combinado, Dinamar? Sim, combinado. Então fechou. Até amanhã. Até amanhã. Gente, obrigada pela audiência qualificada e amanhã, então, não perca como identificar umas fake news e, principalmente, não compartilhe, porque é crime. Quem vai te explicar é ela, viu? Doutora Dinamar Leles. Até amanhã. Vamos aprender. Até lá. Canal 14 NET. Apoio Cultural. Mulheres, cabeças e muito equilibradas. Ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas. Escuta esse samba que eu vou te cantar. Eu não sei porque tenho que ser a tua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baixe. Meu bem, amor, assim quero longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Mulheres em Pauta.